oração. Meus irmãos, desafio hoje continuarmos nessa caminhada de estudos a respeito das parábolas do reino de Deus. Então eu queria convidar você a já abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Enquanto você abre e deixa aí marcadinho, meus irmãos, deixa eu só colocar o cronômetro aqui, para o rapaz se controlar. É o que dá a ser casado com a coordenadora da EBD, né? Depois ela vai puxar a orelha. Meus irmãos, antes de mais nada, nós pela programação que tivemos, linda programação, quem pôde acompanhar no fim de semana, parabéns mais uma vez ao coral, ao teatro. Soube de um menino que fez um coletor de lixo maravilhosamente bem, né? Vou recomendá-lo, né, às principais escolas de teatro, mas brincando aqui, foi bastante significativo. Nós tivemos um casal de amigos que talvez nunca tenham ido a uma igreja evangélica antes, gostaram bastante, principalmente porque o teatro abrangeu coisas da vida prática, né? Perguntas e questionamentos que todos fazem. E que bom que a gente pôde se remeter a Jesus. Foi tudo maravilhosamente e emocionantemente muito bem feito, meus irmãos. Parabéns mais uma vez. Mas no segundo domingo, meus irmãos, nós tradicionalmente comemoramos o Dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro. Então, depois, eu vou colocar lá no grupo oficial, vi lá que nós acabamos não colocando, um projeto que a Junta de Missões apoia, chamado Projeto Bíblia para Todos os Povos. Existe um testemunho de um irmão nosso, iraniano, e não vou dar spoiler aqui, de 5 minutinhos, mas esse vídeo, ele fala sobre a conversão dele através das Escrituras, através da leitura das Escrituras, como o Senhor chegou até aquele coração e toda aquela família. Então, como menção a esse dia da Bíblia que nós tivemos no segundo domingo, graças a Deus que a nossa igreja batista como um todo, mas aqui a realidade do bairro aeroporto, é que nós, pela misericórdia e graça de Deus, temos priorizado o ensino das Escrituras, da Palavra de Deus, porque, meus irmãos, se você tem acompanhado um pouco as redes sociais e algumas questões do que acontece em outras denominações, você tem visto alguns absurdos que, infelizmente, têm sido pregados. Então, a importância de nós estarmos muito firmes com o Senhor no estudo das Escrituras, conversando com os pastores que nós temos aqui, com os irmãos mais experientes, para que a gente possa entender que a nossa interpretação possa ser guiada pelo Espírito do Senhor. Sabemos que a palavra do Senhor tem tido grande concorrência com o nosso tempo, né? Uma vez que é mais atrativo, eu falo isso conversando com um menininho de quase 12 anos que a gente tem ensinado, né? É mais atrativo aquilo que a gente vê nos vídeos, né? Tem já estudos bastante significativos falando sobre a questão de dopamina, da criança pequena, como ela fica entretida com aquilo. Mas, meus irmãos, nós precisamos voltar à prática da leitura e à prática da leitura bíblica, porque isso é maravilhoso. E, queridos, antes de nós iniciarmos, eu queria mais uma vez que nós curvássemos a nossa cabeça para que nós agradecêssemos a Deus por esse espaço aqui, porque você tem uma Bíblia no seu celular, na sua casa, não é a realidade de muitas pessoas, e que a gente possa, então, na dependência do Espírito Santo, meditar sobre o texto. Oremos. Deus querido, Senhor de toda a terra, de todos os céus, Pai, de todos nós aqui estamos, Deus, agradecidos a Ti, pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de vivermos num país relativamente livre, Senhor, onde a gente consegue abrir a Bíblia, Senhor, a gente pode meditar sobre o texto, a gente pode orar, a gente pode se reunir. Sabemos que essa não é a realidade de muitos países, Deus, mas nos ajude, Senhor, a não interpretar erroneamente essa liberdade que temos, de modo a não valorizá-la, Senhor. Nos ajude, Deus, a valorizar cada vez mais a Sua palavra, a entender que é o Senhor nos dizendo, nos falando a Sua mensagem, Senhor, nos comunicando a Sua vontade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos e que possamos entender que com esse privilégio também vem essa grande responsabilidade sobre nós. Ó Deus, de nos atermos à Tua palavra.
tanto barulho, tanto ruído, Senhor, tanta coisa travestida de evangelho, Pai, que nós temos que lutar muitas vezes e voltar ao texto bíblico e olhar para a palavra, Senhor, e declarar que só Jesus Cristo época para falar com a gente, abordar para falar, né, com aquelas pessoas também, ensinar sobre as verdades profundas e sobre questões espirituais. E de cara, meus irmãos, pensando aqui sobre o estudo, me mostra assim, mais uma vez, como Jesus foi extremamente humilde. Eu gosto muito e me marcou uma analogia de o pastor Leandro Lima. Fui numa conferência alguns anos atrás e ele falou algo que eu nunca esqueci, falando sobre a importância da leitura bíblica, da Bíblia. Ele fala que Deus, ele desceu ao nível dos humanos, na linguagem humana, para ele falar com a gente. Então, ele fez até a comparação, é muito parecido com um adulto. E aqui fala um professor de educação infantil, então posso falar isso com uma certa propriedade. Meus irmãos, não adianta muitas vezes você falar de cima para baixo, né? Até porque a criança nem, né, consegue muitas vezes olhar. Então, assim, que quando você for falar seriamente, dar alguma bronca até, mas também transmitir palavras de carinho, que você possa ter a humildade de muitas vezes se abaixar ao nível dela, falar com calma, falar a ela, né? E isso tem um significado completamente diferente para ela. E às vezes aquela palavra se transforma em um abraço e na verdade tudo que ela estava pedindo na verdade não era a sua outra coisa senão o seu abraço. Mas eu nunca esqueci isso, né? Que dessa analogia de Deus se abaixando para falar no nível de nós pequenos, né, de nós, sua criação. E a primeira pergunta que eu fiz, né, como que eu respondo a isso? De um Deus que humildemente e manteve um esforço para que um livro, né, a palavra do Senhor, estivesse entre nós por pelo menos 2000 anos, meus irmãos. Claro que eu estou falando do Novo Testamento, porque o Antigo Testamento ele é mais antigo. Mas, meus irmãos, que pensando, né, voltando a falar sobre essa questão da Bíblia, da importância da palavra, que a gente possa valorizar, meus irmãos. Quem estuda um pouco mais entende que muito sangue foi derramado para que hoje nós tivéssemos liberdade de termos um exemplar da Bíblia na nossa língua, para que a gente pudesse aprender sobre o Senhor. E que muitas vezes somos nós que negamos isso, né? Que não deixamos que o Senhor nos fale, porque fazemos um monte de outras coisas, ou ocupamos o nosso tempo de tanta forma que não permitimos, né, que o Senhor nos fale. E falando em palavras da simplicidade, meus irmãos, porque a pregação do Evangelho, ela é simples. A boa notícia, ela é simples. Nós precisamos, irmãos, confiar na palavra, confiar que de fato ela é o poder de Deus, é o Espírito Santo que produz essa transformação. O nosso trabalho, então, é pregar, falar, anunciar e ensinar como nosso bom mestre fez. E, meus irmãos, o Senhor usa a palavra nos mais diversos contextos. Eu não sei se eu já contei aqui, mas vou ser bem breve. Como ele usou 3 palavras para falar o meu coração, através de um versículo, e como isso fez completa diferença. Eu vi um trecho de um versículo da palavra do Senhor num calendário desses que a gente coloca ao longo dos anos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu conversando com a pessoa, na época eu achava assim que eu era cristão, mas na verdade eu acreditava assim que o mundo, Deus mandava uma pessoa especial para arrumar um pouco a bagunça. Então eu falava assim para a pessoa: eu acredito em Jesus, mas também acredito em Buda, acredito em Maomé, acredito
em Gandhi, eu falava desse jeito para a pessoa, né? E eu me lembro até onde eu estava, meus irmãos. Eu estava no térreo do Royal Shopping, tomando um sorvete. E quando eu falei isso para a pessoa era cristã, ela se entristeceu, mas ela não me confrontou. E eu tomando um sorvete, esse trecho, meus irmãos, se não por mim, veio forte ao coração. Eu lembro que eu tomando sorvete, eu parei e a pessoa continuou seguindo, não viu que eu tinha parado. Aí uns 4 metros, ela voltou, olhou para trás e falou assim, por que você parou? Eu ainda sem conseguir responder, eu falei assim, mas se o que eu estou falando está certo, por que Jesus ia dizer, ninguém veio ao Pai senão por mim? E foi ali que as coisas começaram Deus começou a trabalhar no coração, mas eu nunca esqueci que foi um versículo de um calendário que eu li, que eu fiquei ali prestando atenção, e que depois isso veio ao coração. Por isso que eu creio muito na palavra do Senhor. Você que tem rede social, aproveite, propague mesmo a palavra do Senhor. Eu gostava muito de uma época que nós tínhamos um adesivo azul, que tinham versículos que se colavam nos carros. Então, às vezes, você está ali no trânsito, né, ou andando na rua, e você via aquele versículo. Meus irmãos, é a palavra do Senhor. E quando você assistir esse testemunho desse irmão iraniano, você vai ver o poder que ela tem para que o Espírito Santo nos fale ao coração. Voltando ao texto específico, irmãos, pelo tempo que a gente tem, a proposta então hoje é que a gente aborde alguns elementos culturais que foram utilizados nessa parábola, a parábola das 10 virgens, para depois a gente estabelecer algumas conexões entre esses elementos e os princípios espirituais que Cristo nos ensina. Por que isso é importante, meus irmãos? É importante que a gente entenda o contexto aonde ela foi pregada, quem era o público, né? Quem era o público que inicialmente ele foi dito. Porque, meus irmãos, se eu chegar para o Eduardo hoje e falar para ele sobre lâmpada, lamparina, óleo e fogo, para ele que dificilmente viveu, acho que alguns poucos momentos sem energia elétrica, ele não vai entender o que significava de fato lamparina. Quantos aqui já cresceram, e eu cresci em Guaravera, constantemente chovia e a gente ficava ali sem energia elétrica? Quantos aqui já foram iluminados com lamparinas? Pode levantar a mão aqui, ó. Isso. Pastor também. Então, assim, a energia elétrica, claro que é uma modernidade, graças a Deus por isso. Mas, meus irmãos, a gente está falando de um contexto muito, muito antigo. Eu não consegui uma lamparina original, daquelas de cerâmica mesmo. Eu até consegui, mas chegaria pela Shopee depois do ano novo, então não deu certo. Mas eu acho bastante interessante como ela é feita, né, como é colocado o azeite, o óleo, como é colocado uma cordinha que vai puxando esse óleo, então você acende. Então a gente precisa entender o que significa isso para aquela cultura, para que a gente possa entender o significado daquilo. Essa parte cultural é muito importante. Eu me lembro de um pastor, de um missionário, que tinha muita dificuldade para pregar para os índios, porque os índios na época, a cultura os indígenas da época não tinham muito conhecimento sobre o que era pão. Então ele teve a sagaz astúcia e entendimento de dizer que Jesus era a mandioca da vida. Por que ele falava isso? Porque toda a cultura daquele contexto indígena se voltava através da mandioca, da cultura da mandioca. Então, dizendo isso, ele trouxe esse significado, né, do que de fato Jesus era tudo que eles precisavam, né, como é o pão na nossa cultura. Então, ele fez essa adaptação. Então, é muito importante que a gente entenda como era o casamento na época, né? Você viu ali que é um pouco diferente do que é hoje, algumas coisas iguais, outras não, para que a gente possa entender o significado disso. E eu queria convidar um irmão, não sei se tem um microfone, eu vou pedir já que ele já fez isso, eu vou pedir para o pastor Rogério. Você pode ler para a gente, pastor Rogério, Mateus 25, de 1 a 13, por favor? Você já fica com o microfone, por gentileza? Isso. A gente vai acompanhar junto. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: "Vejam,
o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Obrigado, pastor. Irmãos, há uma infinidade de ensinamentos que a gente pode tirar desse texto, né? Alguns coaches têm usado a Bíblia, né, para pegar esses ensinamentos e falar sobre procrastinação, sobre deixar as coisas para a última hora. Então, assim, são princípios que o Senhor nos deixou, que podem ser aplicados nesses contextos, como alguns deles usam, mas nós estamos olhando para a realidade espiritual. Então, meus irmãos, a gente vê que essa parábola ela aborda de uma forma bastante clara a questão da segunda vinda de Cristo. Então, a figura do noivo a gente já pode entender como uma representação direta de Jesus Cristo. E para que ele ensine esses princípios, ele usa de pano de fundo a questão de um casamento. E, meus irmãos, eu tenho um trecho aqui de um livro chamado As Parábolas de Jesus, do pastor Hernandes Lopes, e ele fala um pouquinho sobre como era o casamento naquela época. Eu vou ler aqui para vocês. Tá? Jesus compara o reino dos céus como uma festa de casamento, que é o pano de fundo para essa parábola. No tempo de Jesus, normalmente haviam 3 estágios para o matrimônio. Primeiro, vinha o compromisso, quando era feito um contrato formal entre os respectivos pai da noiva e pai do noivo. Segundo, seguia-se o noivado, cerimônia realizada na casa dos pais da noiva, quando promessas mútuas eram feitas pelas partes contratantes diante de testemunhas, e o noivo dava presentes à sua noiva. Terceiro, o casamento, no qual o noivo, acompanhado dos seus amigos, buscava a noiva na casa de seu pai e a levava em cortejo de volta para sua casa, onde se fazia a festa do casamento. No mundo antigo, as amigas da noiva iam até a casa dela para aguardar a chegada do noivo, e então dava-se início a uma procissão da casa da noiva até a casa do noivo. E é bem provável que este seja o cortejo em que as 10 virgens da história, que são relatadas, indo encontrar o noivo. Então, o casamento, meus irmãos, na época judaica, como o texto fala, ele era um pouco diferente daquilo que a gente vê hoje, né? É interessante só fazer uma analogia. A gente não vai conseguir entrar em muitos elementos, se aprofundar muito devido ao tempo, mas só fazer uma comparação que hoje, na nossa cultura, o noivo espera enquanto a noiva vem, né? E a gente olha aqui do contexto simbólico da questão do retorno de Cristo, o noivo já está esperando, o noivo virá, né? A noiva, na verdade, perdão, já está esperando, que somos nós, a igreja do Senhor. Então existem, meus irmãos, elementos explícitos e implícitos nessa parábola, tá? O primeiro deles que está implícito é o convite a uma celebração de casamento, a uma celebração de bodas. Quem esteve aqui na última aula da professora Nídia, viu que ela abordou a questão de uma outra parábola descrita em Mateus, capítulo 22, de 1 a 14, falando sobre o convite para as bodas de casamento. Vocês se lembram? Que ia dar um casamento. O que ele fez? Convidou as pessoas. E qual foi a reação dessas pessoas? Quem se lembra? Agora o professor puxar pela aula anterior. Eles aceitaram prontamente? Eles começaram a encontrar justificativas, na cabeça deles, justificativas. Mas para o rei, isso na verdade, e de fato eram grandes desculpas. E comece já pensando a respeito disso, meus irmãos. Guarde isso, justificativas e desculpas que a gente vai usar depois, tá bom? Então, o
que está implícito ali é que todas as 10 virgens, todas elas foram convidadas. Todas receberam as mesmas informações, claras, objetivas, quanto ao local, quanto ao dia, quanto ao estilo da celebração. Você que recebe convite, eu nem sei se estão fazendo mais convite físico, ou hoje em dia é tudo pelo WhatsApp ou e-mail, mas no convite, quais são os elementos que a gente precisa ter quando a gente é convidado? O local, a data, o horário. O horário, pelo menos, que é para você estar lá, não significa que é o horário que vai começar a cerimônia, né? Alguns deles vêm com vestimenta a ser utilizada, né? Aí começa a ter alguns complicadores. Isso é muito cultural, né, meus irmãos? Você tem uma festa que tem influência, acho que todas elas, né? Se a gente olhar hoje em dia, revelação, 15 anos, enfim. Mas como as festas de casamento, em uma determinada época, a gravata do padrinho precisa ser exatamente igual à da cor do vestido da madrinha. Em outra época, todas as madrinhas têm a mesma cor. Em outra época, não. Cada madrinha tem uma cor. Então, assim, a gente precisa muitas vezes entender, né? Às vezes falam uma cor, a gente imagina uma cor, chega lá, não é a cor, né? Conheço uma pessoa, mas assim, foi bom. Foi graças a Deus, meus irmãos. Porque, assim, eu não sabia que existia essa cor, marsala, né? E a pessoa, assim, nos disse a mim e a Carol, esse vestido é marsala. E nós descobrimos quando? Quando a gente chegou lá e as outras 11 madrinhas estavam com uma tonalidade de cor assim que eu falei, ou as 11 estão erradas e nós somos marsala, né? Então, assim, foi bem divertido, embora a Carol foi um pouco aflita. Eu falei, amor, o mais importante é a sua presença. A Elise e o Leandro agradeceram, embora... Oh, desculpa, citei aqui. Não, mas agradeceram, assim, que nós estávamos lá. Mas foi muito bom. Então, esses protocolos... Por favor, pastor. Pois é, tem isso também, né? Aonde é para colocar o presente, aonde vai ter o presente. Então, assim, eu acho que se nós tivéssemos uma máquina do tempo que trouxesse uma pessoa de alguns anos atrás e mostrasse para ela como que é o casamento hoje, acho que, nossa, mas tem tudo isso, né, para que eu possa ir lá, e a pessoa escolhe o presente, né, e a loja, e o quê, e talvez até a marca, mas é o que tem sido feito nessa realidade. Enfim, um processo que tem bastante mudança. Mas a ênfase aqui, meus irmãos, é que todas tiveram a mesma oportunidade e partiram num pé de igualdade. Todas receberam a mesma informação, né? Todas tiveram acesso ao mesmo, aos mesmos dados, né? Eu só não coloquei aqui o horário, porque, né? Talvez tivesse, mas nós vamos ver um pouco mais para frente que houve alguma situação para esse possível atraso, entre aspas, do noivo. Outra informação, 10 virgens, provavelmente, meus irmãos, uma noiva e suas 9 amigas, tá? As madrinhas. Mas aqui, bastante interessante, Jesus, ele aponta uma ênfase, não tanto na quantidade, tá? E daí, assim, depois vocês vão ver também que muita gente tenta interpretar ao longo da história, do estudo da teologia, todos esses elementos. E algumas pessoas tentam dar assim, não 10, porque e tentam encontrar alguma simbologia por causa desse número, enfim, né? Mas a ênfase que Jesus dá não é tanto na quantidade, no número, e sim que metade delas eram sensatas e prudentes, e a outra metade insensatas, e talvez na sua tradução tenha aí nécias. E eu fiz questão de procurar, porque a primeira vez que eu olhei, eu falei, nécio? Né? Nécio, aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento, e daí uma parte mais forte, né? Estúpido, ignorante, aquele que não tem aptidão ou competência, que é incapaz. Interessante falar que Jesus ele faz essa classificação. Então, metade dessas amigas, dessas virgens, eram sensatas e prudentes, metade insensatas e nécias. Há também o elemento lamparina e óleo, há o elemento recipiente para o óleo reserva, tá? E há o elemento noivo. Então, ao longo da história da igreja, houveram várias tentativas de interpretar esses elementos da parábola, né? Orígenes dizia que o óleo eram as boas obras,
né? Agostinho falava que as lâmpadas eram o coração do homem com uma consciência plena da glória de Deus, manifestada também com boas obras, e que o óleo era o amor. Epifânio falava que óleo era compaixão. Lutero dizia que o óleo era fé genuína. Um teólogo chamado Grotius dizendo que o óleo era o Espírito Santo. E por último, Alfred Plummer dizendo que a lâmpada eram as obras externas. Mas nos estudos que eu fiz, meus irmãos, ele diz o seguinte, que o objetivo de uma parábola não é criar essas relações alegóricas com as partes, e sim apresentar uma lição moral do todo. Então é importante que a gente leia e compreenda o todo. A parábola tem essa função, ela traz uma lição de moral, uma lição moral, ela traz um ensinamento a partir do todo. E a gente vê então, meus irmãos, o cortejo, né? O texto aponta que as 10 virgens pegam sua lamparina, cada uma a seu modo, e passam a andar em procissão até a casa do noivo. E eu queria que você fizesse um exercício de imaginação, se quisesse manifestasse. A propósito, por gentileza, não fique acanhado de contribuir. Como você acha que era esse cortejo? Como que vocês imaginam, do que vocês já leram ou conhecem, que era esse cortejo? Como estavam as pessoas diante desse cortejo? Alguém se arrisca? Desculpa, não ouvi. Bem arrumadas, bonitas. Dança, tamborim. Lembrando que o cortejo era... Será que todos estavam assim mesmo? Ou se tem aquela pessoa que fala assim, nossa, mas casa tão longe, né? Começa a olhar para as dificuldades, né? Ai, não pisei numa pedra aqui, né? Claro, não tinha salto na época, né? A gente falava assim, quebrei o salto, não ia contextualizar muito bem. Mas, meus irmãos, é claro que algumas coisas a gente está especulando aqui, mas eu achei interessante a gente pensar sobre esse cortejo, né? Sobre o comportamento das pessoas que se focam, talvez, nas dificuldades e percalços que tem no cortejo, e aquela pessoa que está tão focada no que ela vai comer lá na festa, na alegria que vai ser lá. Eu vou ver o noivo, eu vou ver a noiva, vai ser legal, eu vou dançar, vai ter dança. Ela está tão focada na festa, na celebração, que não importa a dificuldade do cortejo. Talvez se ela tivesse que andar vários quilômetros, ela faria isso. Porque o mais importante para ela é entender que ela foi convidada a uma festa maravilhosa, a uma festa de casamento, né? Para quem não conhece, mas eu tenho certeza que boa parte de vocês sabem disso, o povo judaico era um povo extremamente festivo, né? Um povo que celebra, um povo muito alegre. Há muitas festas no calendário judaico, né? Festa das luzes, festa dos tabernáculos, né? Que eles celebram como memoriais de toda a história do povo judeu. Então, um pouco para a gente refletir, assim, é interessante o cortejo, mas ele tem o seu custo, ele tem o seu investimento, o seu gasto, e não estamos falando de uma época que a gente pegava um carro, andava de ônibus, um avião, ia até um casamento tranquilamente, chegava lá, ficava num hotel hospedado, se trocava, ia para... Está falando de um contexto cultural onde tudo era um pouco mais difícil, né? A lamparina, para vocês, era apenas um simples elemento? O que vocês acham a respeito da lamparina? Fiquem à vontade, gente. Essa é a palavra, né? Ela não era... Por favor. Eu tive o privilégio de crescer em Guaravera e fui em alguns casamentos de sítio. Gente, é outra... Como brinca assim, é outro nível, assim, sabe? É simples, extremamente simples, né? Muitas vezes eram em tendas, literalmente, assim, que a pessoa estendia uma lona para proteger do sol ali ou da chuva, mas pensa numa comida boa, né? Simples, gostosa, tudo em fartura, né? Era uma forma de celebrar também. Como a nossa querida irmã disse, meus irmãos, a lamparina ela não era um simples elemento, ela era
essencial. Nosso querido pastor Felipe acho que trouxe uma analogia, algumas pregações ao longo desse ano a respeito que a gente às vezes tem essa ideia equivocada da potência de uma lamparina, né? Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para os meus caminhos. Meus irmãos, literalmente, é aquela questão de você pegar a lamparina e de ir, porque ela não é potente igual essas que a gente compra pequenininhas da China, que você clica e nasceu o sol de novo. Tem algumas que estão com essa tecnologia, assim, de tão fortes que são, né? Você ia falar, Eduardo? Desculpa. Ah, não, perdão. Então, assim, era um andar cuidadoso. A lamparina sempre tinha que estar perto dos olhos e, ao mesmo tempo, daquilo que a gente não entendia ou percebia como dificuldade. Não era uma coisa que você usava uma vez só, você tinha que usar o tempo todo, estar perto de você, ter um contato bem íntimo com a lamparina, a não ser que você quisesse se perder ou cair, levar vários tombos ao longo desse caminho, né? Ô, Rafa, Pode até falar. para ter uma noção da lamparina, né, ela vai, o próprio versículo diz, né, lâmpada para os meus pés, né? Ela vai iluminar o seu próximo passo, a lamparina. Tão curto que é a claridade dela, iluminar o seu próximo passo. Até Deus fala, né? Deixa que os próximos passos eu vou estar te guiando, né? Mas esse passo próximo, você tem a sua possibilidade de fazê-lo, né? Porque estou te iluminando nesse sentido. O restante, vai confiando em mim que eu cuido. Eu imagino assim, no caso de uma pessoa dominada pela ansiedade, a gente sabe que existem os quadros de doença ansiosa mesmo, a gente precisa respeitar isso, procurar médicos, mas assim, como que é assim, não, mas o que vai ter lá na frente? Não, é o próximo passo, só você ilumina e dá um passo. E daí amanhã, você ilumina e dá o segundo passo. E assim por diante, né? Nessa vida de completa dependência. Ah, perfeito. Obrigado, Andrei. Temos ali a lamparina, então, que era feita de cerâmica, né? A candeia, exatamente. Colocava o óleo, o azeite lá dentro, e aquilo ali é uma cordinha, que à medida que ela ia queimando, ele ia chupando o óleo. Então, tinha um prazo de validade, né? Você tinha que ficar constantemente colocando e abastecendo o óleo. Não é colocar hoje, né? E achar que vai durar a semana toda, né? Então, obrigado, muito bom, obrigado mesmo. O teólogo Carson, D.A. Carson, ele diz o seguinte, que era esperado que todos tivessem sua própria tocha, lamparina ou candeia. Por quê? Estar numa procissão sem esses itens poderia significar duas coisas. Ou que você ouviu que o vizinho foi convidado e, de repente, né, entrou nessa procissão e está de penetra nessa festa, ou que você tinha más intenções no caminho, que você era um bandido. Então já começa a presença da candeia, ela já era um marco meio que classificatório para entender se você era ou não um convidado ali. A demora do noivo, meus irmãos, outro elemento, né? E agora eu queria que você abrisse a palavra, por gentileza. É o único texto também que a gente vai ler, tem 10 versículos. Mas eu achei bem importante, 2 Pedro, capítulo 3, de versos de 1 a 10. Por que a minha proposta é que você abra a Bíblia, marque isso daqui? Porque, meus irmãos, se para mim tem um texto que é evangelístico, para se falar a uma pessoa a respeito de Cristo, a respeito de tomar uma decisão por Jesus, eu sei que talvez, nossa, é um texto que traz um pouco de, talvez, terror pelo aquilo que mostra, mas é a palavra do Senhor, meus irmãos, é a verdade. E eu queria, se eu pudesse ler, por gentileza, 2 Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 10. Amados, esta é minha segunda carta a vocês. E em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual.
como desde a criação do mundo, eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Coloca o 9, por gentileza. Obrigado, pastor. Meus irmãos, aqui nós temos na parábola essa possível demora do noivo, né? Eu coloquei demora entre aspas. E, queridos, a primeira vez que eu li esse texto, assim, eu fui inundado ao mesmo tempo com temor, mas também com um senso de gratidão muito grande. Porque muita gente às vezes acha que o Senhor está demorando, né? Porque isso não vai acontecer, isso é fictício, isso é mito. E quando a gente lê na palavra que o que segura a ação do Senhor é a misericórdia, é a paciência por causa de vocês, porque Ele, o Senhor, não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Eu fiz questão de a gente deixar e marque isso daqui, porque muitas vezes esse é um tipo de texto que nós podemos utilizar para aquela pessoa que talvez nós estejamos evangelizando, alguns que zombam da fé, e eu posso falar assim: rapaz, sabia que até o seu comportamento estava previsto na palavra de Deus? Eu te achei aqui na palavra, de uma forma brincando, mas também falando sério a respeito disso, que a paciência do Senhor, essa possível demora, né, que é colocado, é por misericórdia e graça. E, meus irmãos, muita gente acha que esse mundo está assim por um Deus que não liga, que deixou o mundo. Eu tenho para dizer a vocês, baseado no pouco conhecimento que tenho, na experiência de vida, que o mundo só não está pior, porque a misericórdia do Senhor tem sido muito grande. Porque o que nós temos visto e percebido é o quanto o homem, o ser humano, tem se afastado dos caminhos do Senhor e as atrocidades que a gente acaba lendo diariamente e, infelizmente, até se acostumando erradamente pelo volume de informações que a gente recebe. Então, a misericórdia do Senhor, ela é muito grande. E existe aqui na parábola, voltando à parábola, essa possível demora do noivo. E aqui, meus irmãos, existe a reação natural das virgens. Todas elas acabam dormindo. E aqui eu coloquei solicitar contribuições. Eu queria que os irmãos discorressem um pouco sobre isso, pensassem um pouco. Todas elas dormiram. O que você acha que significa isso, assim, na sua cabeça, pastores, pastor? Tanto as insensatas quanto as sensatas. Todas elas dormem. Relaxaram. Um cansaço natural, né, do esforço que fizeram, sim. Oi? Dormir é uma necessidade física. Sim, muito bom. Bacana. Deitar com a consciência livre. Muito bom. Nós tivemos o caso, né, dos apóstolos. Jesus seleciona os seus mais chegados para que estejam junto com ele no Getsemane e pede para que eles não durmam e orem. E por 2 vezes o sono é mais forte, o cansaço, a angústia. Tem algumas versões que falam assim, eles estavam tristes, né? E muitas vezes não, naquele contexto acabam dormindo. Meus irmãos, bem isso que os irmãos colaboraram. O que eu entendi, o que eu pesquisei, é que eles falam assim, que
Deus conhece as nossas limitações, as nossas fragilidades, e Ele não nos pede nada que nós não consigamos dar. Então Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. Mas daí a gente começa a pensar, isso aqui é um pouco inferência minha, que de fato 5 delas dormem tranquilas, porque se acontecer alguma coisa, eu trouxe o óleo de reserva, eu me preparei, eu sou precavida. E 5 delas talvez tenham dormido tranquilas, porque sabiam que eu não trouxe o óleo, mas eu estou dormindo do lado da barraca do Rogério, e o Rogério trouxe o óleo. Então eu vou ficar tranquilo, porque o Rogério é meu parceiro, meu amigo, cara, ele sabe que eu preciso, e quando eu precisar, cara, e meus irmãos, esse é um das ênfases, assim, do que eu tenho entendido sobre a palavra, né? Sobre essa passagem. Há uma diferença nos estudos que eu fiz, quando eles falam sobre isso, a diferença do dormir, né? Que estar vigilante é estar preparado. Então, assim, de fato, há essas questões a respeito do dormir. E daqui, meus irmãos, conversando com alguns colegas, estudando um pouco, há muitas interpretações, assim, deturpadas sobre o que significa estar preparados. A ponto de, por exemplo, eu conheci uma pessoa que dizia que os seus colegas de seminário dormiam, alguns deles, não eram muitos, de terno e gravata. Porque, assim, se durante a madrugada Jesus voltasse, eles estariam prontos, né? Então, assim, era um entendimento que se tem. Eu sei que a gente ri, mas assim, para você ver até que, né, como que a pessoa interpreta essa estar pronto. Claro que a gente brincava assim, como que eu ficava curioso para saber como a pessoa tomava banho. Porque, né, se enquanto ela tomasse banho, Jesus voltasse e pegasse nu, enfim. Mas a gente ri, mas assim, como nós precisamos ter essa maturidade para interpretar adequadamente o que é estar de fato vigilante, o que é estar de fato preparado. E é uma coisa interessante nesse texto, meus irmãos, porque 19 anos atrás, quando eu comecei a jornada de fé, lá em Guaravera, uma comunidade que vocês conheceram, bastante simples, logo de cara, por gostar de ler e de estudar, o pastor, eu acho que com alguns meses de caminhada, faz o seguinte, me convidou para pregar no domingo. Ele foi o único texto que até hoje eu, né, preguei, e assim, ou tentei, né, não sei se eu preguei, tentei. Então eu coloquei aqui, iniciante na jornada de fé, com todas as minhas limitações, mas orando, perguntando, né, veio esse texto ao coração, Senhor, o que eu falo, né? E no meio dessa meditação, no meio desse texto, uma coisa me impactou bastante, que foi a resposta que as insensatas dão. Então lá no texto, o noivo não, né? Alguém anuncia, o noivo está chegando, todo mundo acorda. Na minha versão, na época Almeida, corrigida e fiel, ela falava assim, que as insensatas acordaram e falaram assim, dá-me um pouco do seu óleo, porque vai faltar para nós. E na minha versão eu olhei aquilo e falei, rapaz, mas eram insensatas mesmo, assim. Por quê? Aí eu falei assim, fiquei pensando, a gente vai confabulando, se fosse eu, né, Rafael, o que eu faria? Pô, Rogério, você não sabe o que aconteceu, né? Eu traria um contexto, tentaria dramatizar, sensibilizar o Rogério, fazer um drama, que a Carol sabe que eu não faço mais, e que o Eduardo não copiou de mim, mas um drama para tentar sensibilizar o Rogério, para esconder que, na verdade, eu fui irresponsável e não me preparei. E, infelizmente, meus irmãos, antes de Jesus, depois que eu entendi que você fazer amizade com os professores, você consegue algumas coisas, eu usei muito disso, dessa malandragem, desse somebody love. Quem assistia lá a escolinha do professor Raimundo sabe que você não sabia a resposta. Mas se você trouxesse um presentinho, dou muita risada com aquilo, você conseguiria sensibilizar o professor ao ponto de conseguir a resposta. Eu cheguei uma vez a entregar uma prova, professor, não estudei nada, olha, você não sabe da dificuldade, não sei nada, não vou nem chutar. Eu entreguei uma prova em branco, sem nenhuma resposta. Olha, professor, e né, aquela... Tá bom, Rafael, então se prepara, semana que vem eu vou aplicá-la de novo. Né? Então, assim, essa malandragem, essa questão que não é boa, viu, gente? Isso foi antes de Cristo. Mas que faz parte um pouco da nossa cultura, infelizmente, brasileira, do jeitinho. Né? Infelizmente, muitos de nós, enquanto cultura, isso é algo ruim, você só lembra de se preparar quando acontece alguma coisa. Eu me lembro que depois que
Muitos jovens morreram naquela boate Kiss, em Santa Maria, que Londrina pensou, eu estou lá dentro, então eu posso falar isso, que tinha que fazer fiscalização nas casas noturnas, e fizeram isso 3 meses depois, fizeram uma varredura, mas assim, precisa muitas vezes algumas tragédias, algumas situações acontecerem para que se pense, se planeje antes. Gosto muito, converso direto com o Eduardo, nosso querido Eduardo. Por quê? Porque eu descobri com ele que cada acidente de avião que acontece, eles se debruçam, né, Eduardo? Pode falar melhor que eu, assim, inteiramente para estudar, para entender o que aconteceu, para que não possa se repetir. Então, assim, é um aprendizado, né? Mas era desse jeito, meus irmãos. Então, assim, eu olhando lá e falei assim, nossa, mas se fosse eu, pelo menos eu ia tentar sensibilizar as prudentes. Olha, vocês viram, né? Não deu para comprar o óleo e tudo. E, meus irmãos, foi a primeira vez que eu entendi algo de Deus que eu tremo até hoje. Eu entendi, assim, o Senhor me disse assim, mas, falando das insensatas, elas sempre fizeram isso. Viveram o tempo todo na dependência de alguma coisa do outro. Por que agora, nesse momento, se comportariam de modo diferente? Infelizmente, aquele caso da pessoa que muitas vezes pede ajuda, pede oração, mas ela própria não se ajuda, digamos assim, né? Tem até aquilo que a gente brinca, me ajuda a te ajudar. Ela não se compromete, né? Nosso querido pastor já deu alguns exemplos que gaúcho e firme como falou, tudo bem, meu irmão, está com essa dificuldade, amanhã vamos começar um jejum, vamos enfrentar isso. E, infelizmente, muitos desses que o procuram não estão dispostos a pagar esse preço, a entender que é sério, não querem resolver. E, meus irmãos, essa transferência de responsabilidade que a gente, em alguns casos, faz, em outras áreas da nossa vida, a gente precisa tomar muito cuidado para não fazer isso com a nossa vida cristã. A palavra diz, né, lâmpada para os meus pés, guia para os meus passos, são os meus passos. Então, se eu preciso de uma lamparina, nosso querido Rogério também, eu não posso, nem vou conseguir usar a lamparina dele. Então, há um grave problema, muitas vezes, que é essa transferência de responsabilidade. Eu não faço porque o outro também não fez. Sempre há desculpas querendo se passar por justificativas. Então, assim, eu entendo quando alguém que está começando na fé, ou alguém que é novinho, como o meu querido menino, eu entendo que ele possa fazer isso. E ele tenta, meus irmãos. Né? As justificativas mais criativas, né, eu e a Carol já escutamos, para argumentar por que ele não fez o que ele deveria ter feito. Mas ele está em fase de aprendizado, isso é normal, nós precisamos dar essa intervenção. Mas a maturidade, ela só acontece quando você começa a se responsabilizar mais por você mesmo, sem depender dos outros, ou achar que porque o outro não fez, eu não faço. E a palavra do Senhor ela é bastante enfática, a cobrança, o julgamento, a iniciativa e o tratar, ele é individual. Eu não posso me apoiar na fé do Rogério, por mais que eu caminhe com ele, e isso é muito bom, meus irmãos, nós precisamos ter uma cultura de discipulado, que é aprender a andar junto. Mas muitas vezes eu procurei, sendo sincero a vocês, ao pastor Sinésio, e quando eu chegava aqui, às vezes eu falava assim, mas o que eu vou falar para ele? Se as coisas que ele me disse da vez passada eu ainda não obedeci, então eu vou chegar para ele. É importante, claro, ele orava por mim, conversava, às vezes também mediava essa autocobrança que era muito grande, e muitas vezes a gente se autocobra demais, como um violão que você coloca até o fim, mas quando você vai dar a primeira nota, a tendência é que ele estoure. Então, aprendi muito com o violão que você precisa estar com a afinação correta, nem muito frágil, nem muito mole, porque ele não vai dar a nota, mas também não muito forte, porque senão na primeira batida ali que você der, ele vai se quebrar. E nós precisamos, irmãos, deixar essa transferência de responsabilidade. Né? No caso ali, cada uma delas tinha a mesma informação, tinha sua candeia, poderia se preparar, mas metade delas, 5 delas foram insensatas, ou não entenderam o trajeto, o custo que ia ter, ou não calcularam adequadamente a quantidade de azeite necessário. Há algumas versões da Bíblia, nos textos que eu comparei, algumas versões que falam sim que as prudentes levaram um recipiente com óleo reserva, até porque óleo é líquido, né? Não tem como você levar reserva se não for dentro de um recipiente, está implícito.
E o noivo e a sua chegada repentina. Meus irmãos, a chegada do noivo, a segunda vinda de Cristo, ela será surpresa, entre aspas, no sentido do momento, do quando. Isso sim. Mas não no sentido de não saber, de saber ou não se ela aconteceria ou não. Nós sabemos disso. Temos declarado, a mensagem, a palavra de Deus ela é bastante enfática. Cristo vai voltar, isso é fato, sabe? Não é uma profecia, vai acontecer. Vai acontecer. Quando? Não sabemos. Mas ela vai acontecer. Então ela é surpresa no sentido da gente não saber o quando, mas ela vai acontecer. E daí, meus irmãos, nós temos a resposta do noivo, que eu coloquei aqui para finalizar, já finalizando, a advertência mais séria das Escrituras. Tá? O noivo diz, eu não te conheço. E, meus irmãos, esse entendimento equivocado da graça e de um modo de vida religioso, que eu creio que é o que o Senhor tem feito em nós, através das reflexões de todas as parábolas nos remetem a reflexões sobre a nossa vida, a forma como nós estamos lidando com o relacionamento com o Senhor. Esse entendimento equivocado que você fazer vai te dar benefícios e que você, com esses benefícios, vai conseguir angariar, conseguir o reino de Deus por meio das suas obras. O chamado que nós temos a uma vida relacional. Olha o que o noivo diz ali. Eu não te conheço. Há aquele texto famoso e terrível da palavra do Senhor que diz, mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz tudo isso. E Jesus, olhando para ele, mesmo com todas essas, com essas questões que eles fizeram, apartai-vos de mim, porque vós que praticais a iniquidade, não conhecer o Senhor. Essa dificuldade que nós precisamos meditar a respeito, que a ação, aquilo que nós fazemos, ela é uma consequência daquilo que a gente já ganhou. Né? Pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, por crer unicamente em Jesus Cristo, nós somos salvos. E as nossas obras, as nossas ações, elas são consequências de obediência, de amor por isso. E não que eu vou conquistar minha própria salvação cantando um louvor, pregando, se possível varrer, vou fazer tudo que estiver na igreja porque, né? E daí assim, muita gente faz isso, daí de repente é acometido por alguma enfermidade, olha para o Senhor e fala, Senhor, mas por que eu? Né? Faço tantas coisas. Podia ser o outro, meu vizinho, que está lá, ó, saudável, mas faz tantas coisas erradas e agora eu estou com essa doença. Então esse entendimento equivocado de mérito, que muitas vezes recai sobre nós. Concluindo, meus irmãos, o que eu pensei a respeito disso? Às vezes a gente olha para o comportamento das insensatas e condena ou fala apenas do comportamento em si. Mas eu entendi, meus irmãos, pesquisando, que o seguinte, existe um ciclo. Né? Crenças e convicções internas, elas definem os nossos comportamentos, como nós agimos e como nós reagimos. Interessante que para Jesus dizer eram insensatas, ou quando você, na sua cabeça, que conhece as pessoas, consegue elencar através da convivência, olha, essa aqui eu posso confiar, essa aqui infelizmente, né, tem algumas dificuldades, não. Foi porque essa pessoa talvez apresentou comportamentos que fizeram com que você chegasse a essas conclusões. Crenças e convicções internas definem os comportamentos, como nós agimos e reagimos. Os comportamentos repetidos estabelecem padrões, ou seja, hábitos, ruins ou bons, né? Tanto para um quanto para outro. Os padrões e os hábitos são visíveis, é algo que a gente não consegue esconder por muito tempo. Você talvez entra nesses reality show, talvez na primeira semana você se lembre, eu nunca fui, tá gente, eu só imagino, que tem câmera, que tem alguém ali, mas daqui a pouco as pessoas se esquecem e começam a revelar quem elas são de verdade. Então esses padrões, esses hábitos, são visíveis e passíveis de serem avaliados e classificados. São os adjetivos que muitas vezes nós ganhamos, nós temos. Então,
eu penso que para que Jesus falasse a respeito da insensatez de metade dessas 10 virgens, seja porque, como ele me disse, eu creio, lá atrás, aquele rapazinho que estava começando, elas sempre fizeram isso. Você não é insensato apenas, talvez em um momento descuidado, aquilo começa a fazer um padrão, a ser parte, né? E precisa que nós soframos essa avaliação sincera diante de nós, que nós escutemos, e é irônico, mas é verdade, nós precisamos, eu falar irônico, porque a Carol está aqui, eu preciso ouvi-la, como minha companheira, como minha cônjuge, assim como ela também a mim, preciso buscar sabedoria no modo de falar com ela, da mesma forma como ela comigo, mas se tem uma pessoa que me conhece, é ela. Então, assim, eu preciso ouvi-la com relação a essas questões, com relação a se de repente eu não estou sendo imprudente em alguma coisa. Eu preciso ter essa humildade, né? A vida do discipulado é isso também, né? Eu me abri tanto com o pastor Rogério, com aquela pessoa que eu caminho do lado, que eu autorizo, eu dou a liberdade para que se eu estou fazendo algo errado, ele precisa me dizer, e ele vai me dizer, porque ele me ama. Não faça isso, mude isso, né? Não porque ele quer ser Senhor sobre a minha vida, mas porque o Senhor usa desse modo para que a gente possa ter mais sabedoria, né, mais sensatez na nossa vida. E essa mudança interior, meus irmãos, só é promovida pelo Espírito Santo. Para que esse comportamento, para que esse hábito possa ser alterado, precisa muitas vezes, na maioria das vezes, que aconteça uma mudança interior. Então, assim, o que eu percebo nessa parábola é como nós precisamos levar a sério, né, a vida com o Senhor, entender que nós precisamos não sermos, a gente não pode ser negligente com a nossa vida devocional, não podemos nos acostumar, né, a um dia sem a palavra, 2 dias, a gente sabe, são rotinas corridas, mas às vezes, e já aconteceu comigo, posso falar isso, você abrir a Bíblia no domingo e depois abri-la novamente só no outro domingo, se isso virar um padrão, tem alguma coisa errada. Isso não pode fazer com que nós nos acostumemos com isso, ainda que talvez você viva num contexto em que para as outras pessoas isso é normal. E se talvez você comece a fazer isso todos os dias, incrivelmente você possa ser taxado de farisaico, de religioso, não precisa tanto disso. Mas a verdade é que a forma como nós gastamos o nosso tempo diz sobre o que de fato a gente prioriza na nossa vida. Quem que está no... É o André? Pedro? Eu vou mandar um videozinho finalizando, gente, só para o Pedro aqui. Ele é um pequeno short. Pedro Marion. Daqui a pouquinho você coloca, por gentileza, Pedro. Meus irmãos, isso, finalizando essa parte, tá? Mas tem muito a ver com isso que esse pastor vai dizer. É um trecho rápido, mas a primeira vez que eu o ouvi, me marcou bastante, porque me dá aquele choque de realidade. Os celulares de hoje em dia, né, eles têm até, se você não sabe, mas tem até alguns serviços que mostram quanto tempo você gasta no aparelho, quanto tempo você gasta com os aplicativos. E, meus irmãos, nós temos a palavra do Senhor, nós temos Deus do nosso lado. Muitas das dificuldades que nós passamos são por desobediência, por falta de atenção, por imprudência, por nos comportarmos mais como as virgens insensatas. Estamos finalizando o ano, né? Tempo para a gente refletir e, com seriedade, com tranquilidade também no Senhor, entendendo que tudo aquilo que Ele nos diz, nos disciplinando, é para o nosso bem. E eu queria finalizar deixando esse short, se for possível. Só um pouquinho que ele vai colocar ali. É o trecho só de uma pregação em que um pastor, ele... Ô Rafa, só enquanto está favor, colocando lá, como é interessante, né? Quando você fala que você não podia contar com o meu óleo. Você tinha que preparar o seu óleo, ter o seu óleo. É muito claro que a salvação é individual. Nós temos que lutar pela nossa salvação. A minha fé não vai salvar você, nem a tua vai salvar eu. Nós temos que ter fé em Cristo. Ele vai nos salvar, já fez isso. Agora basta nós aceitarmos esse sacrifício que Ele fez.
E essa preparação realmente ela é individual, né? Eu tenho que estar buscando a Deus, sendo vigilante naquilo que eu faço, né? Se aquilo que eu estou fazendo realmente está agradando ao Senhor na minha vida. Se não tiver, eu tenho que me corrigir. E se alguém vier me corrigir, igual você comentou, né? Eu tenho que aceitar essa correção. A Bíblia fala nesse sentido, né? Aquele que aceita essa correção, ele é perdoado, né? E vamos começar do zero, de novo. Quantas vezes necessários for, né? Recomeçar, porque é assim que é o nosso mundo diante de Deus, né? Ele recomeçou tantas vezes com a gente, todo dia ele recomeça com a gente, né? Quem somos nós para não recomeçar com as pessoas, né? É individual, isso tem. Se não der certo, não tem problema, pode só sinalizar. Ah, tá. Uma coisa que me chama a atenção, né? Você se reorganiza ali para ir para a jornada. Às vezes, se eu estou lá assim, eu coloquei lá com a minha candeia, não vi o recipiente, mas olho para você, você está com óleo. Ó, você acha que o caminho vai demorar tanto assim? Nossa, será que não é o caso de eu, sabe assim, me preparar melhor? Ainda talvez desse tempo especulando aqui, mas assim, olhando para isso, quando você convive com pessoas que levam a sério as coisas, a tendência é que você também leve a sério, que você cresça, porque você vê que a pessoa sobe a régua, o padrão, né? Eu tinha uma colega cristã, falar rapidinho, que ela tinha pavor de chegar atrasada. Pavor. Então, assim, ela chegava todo dia 10 minutos antes do início. E um dia eu fui conversar com ela a respeito, no começo, aquela coisa, né? A gente tenta diminuir, né? Falei, para quê? Exagero, enfim. No ponto dos servidores públicos, quem é servidor sabe disso, nós temos 30 minutos que ao longo do mês, se acontecer alguma coisa, você pode gastar. Só que a partir do 31º minuto, se você chegar atrasado, desconta. Então, assim, furou um pneu, aconteceu alguma coisa, você usa aqueles 30 minutos, o trânsito, tinha um acidente, você usa aquele tempinho para lá. Mas ele não é um direito, aliás, é um direito, mas ele é para que você usar em emergência. Sim, meus irmãos, não conheci uma pessoa, mas soube de uma pessoa que chegava no último dia e falava assim, hoje eu posso gastar 29 minutos. Que ela entendia que ela queria aquilo lá, ela podia, mas ela não era para emergência, ela podia chegar a hora que ela quiser. E com essa colega, meus irmãos, eu fiquei incomodado. Assim, eu vi o porquê que ela fazia isso, procurei melhorar, ainda preciso melhorar nisso, mas assim, ela me impulsionou. Pelo comportamento dela, me impulsionou. Pastor, você queria falar? É interessante que essa parábola ela tem alguns elementos. Tem o noivo, que na Bíblia é sempre referido como Jesus, a noiva, que é a igreja, que no dia da vinda do Senhor vai casar com ele, e a figura das madrinhas ou das 10 virgens, que são as damas, as amigas da noiva. Então essa parábola me chama muito a atenção a esse fato. Os amigos da noiva, os amigos da igreja, aqueles que estão perto da igreja, mas que não são igreja. Aqueles que quando o noivo chegar vão ser surpreendidos. Então, é um desafio nós pensarmos nessa realidade. Eu acredito até que Jesus está fazendo uma referência à nação de Israel, dizendo, quando eu voltar da segunda vez, eu vou vir buscar a minha igreja, e então aqueles da nação de Israel que estiverem preparados, ainda podem fazer parte dessas bodas, mas aqueles que estiverem alheios, ficarão do lado de fora da festa. Mas é interessante nós pensarmos nisso, a vinda de Jesus é iminente, ela pode acontecer a qualquer momento. Embora alguns a tenham por tardia, como no texto de Pedro que nós lemos, ela está para acontecer. Então, aqueles que são amigos da noiva precisam o mais rápido possível acender sua lamparina e ficar atento para entrar nessa festa. Porque, caso contrário, é muito triste. Pessoas, frequentadores de igreja, pessoas que são parentes de membros da igreja, que no final das contas, quando as bodas chegarem, não serão encontrados com suas lamparinas acesas e ficarão de fora da festa. Então é algo para nós refletirmos e assumirmos também um compromisso ao lado do Senhor. Deu certo? Deixa eu só apagar aqui. Meus irmãos, só colocando um contexto, ele é um pastor da igreja adventista, ele cita um pedaço de um trecho de um livro da Ellen White, nós sabemos de algumas questões, mas o que ele fala e como, assim, eu creio que o Espírito o toma pela urgência da mensagem, foi algo que quando eu vi me impactou bastante. A gente não quer pagar o preço de passar tempo com Jesus sem olhar no relógio. De abrir o coração a Deus orando.
Como às vezes a gente vai para o psicólogo, ou liga para um amigo, ou escreve alguma coisa, ou faz textão nas redes sociais, a gente tem Deus para nos ouvir. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. As palavras mais tristes que caíram em ouvidos mortais, Ellen White falando, são aquelas da sentença: não vos conheço. Coisa mais triste que você vai ouvir. Não vai ser um cano de uma namorada, um término de um namoro, a perda de um emprego, o fracasso no negócio. Não vai ser isso. A pior coisa que você pode ouvir na vida é: não te conheço. Você está fora. A gente não quer pagar o preço de passar tempo. Com isso, eu queria convidar você a curvar sua cabeça para que orássemos mais uma vez. Deus querido, nosso Pai, nosso Senhor, aqui estamos como igreja, Senhor, diante da Sua palavra. E Deus, hoje o Senhor nos trouxe ao coração essa reflexão, palavras do próprio Jesus, a respeito, Deus, de como está a nossa vida, e se de fato o azeite, a luz, tem sido a marca registrada, ou a escuridão, os tropeços, as quedas, ó Deus, tem feito parte constante da nossa vida. Talvez por negligência à Tua palavra, por negligência à ação do Teu Espírito Santo. Pai, eu sou o primeiro que reconheço isso, e quando estudei, vi o quanto o Senhor falou ao meu coração. Ó Deus, sim, para me entristecer, mas com a intenção de restaurar, porque essa é a intenção do Senhor. Quando o Senhor fala isso, Deus, na Sua palavra, a intenção é chamar a nossa atenção para a seriedade, ó Deus, e para a alegria que será desfrutar das bodas com o Senhor. Pai amado, tenha misericórdia e nos ajude, Deus. Um novo ano se aproxima, esse ano se encerra, que nós possamos, ó Deus, priorizar, ó Deus, ao Senhor. Possamos entender de uma vez por todas que muitas vezes colocamos o nosso coração naquilo que não traz alegria plena, não traz, ó Deus, paz. Nós somos enganados, aceitamos muitas vezes, ó Deus, o convite, o engodo, Senhor, para fazer aquilo que é contrário à Sua palavra. Deus, tenha misericórdia e nos ajude. Hoje, Senhor, um dia especial, dia de batismo, um dia onde muitos vão iniciar sua jornada de fé. Que alegria, Senhor, que possamos lembrar de como foi com a gente, que possamos retornar ao primeiro amor, se necessário for, que possamos entender a alegria que é fazer parte da Sua família, andar com o Senhor diariamente. Acima de tudo, Senhor, ser conhecido do Senhor, saber que o Senhor nos chama e nos ama pelo nosso nome. Nos ajude, Senhor, a procurar ajuda, a reconhecer as nossas falências, as nossas dificuldades, a, Senhor, colocar na luz aquilo que talvez esteja oculto, Senhor, os pecados, os hábitos que precisam ser mudados. Que o Senhor, ó Deus, opere em nós, que a gente, Deus, descontamine essa candeia, tire aquilo que não é bom, Senhor, para que o óleo entre, ó Deus, para que a luz brilhe, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, e muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado. Sê conosco e continua conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá novas oportunidades, para que com seriedade nós vivamos uma vida cheia da Tua presença. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor.